Nós vamos ler do verso 13 a 16, na verdade ao 15, 13 ao 15. E nós vamos ler essa passagem e vou falar um pouco aos irmãos que estão no meu coração. Juízes 15, 13. Então, abra o seu aplicativo de celular ou abra o seu livro, a Bíblia em mãos. Juízes 15, 13 diz: Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era pai de Anak. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Quiriate-Sefer. Vamos orar. Senhor Deus, esteja conosco agora. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, família, né? Famílias conectadas. Esse é o tema. E eu pensei como podem existir famílias conectadas hoje. Na realidade, a Escritura mostra que famílias conectadas com Deus, conectadas entre si mesmas, entre as pessoas que constituem essa família, partem do pai. O pai, o homem. Maridos, me ouçam, essa palavra vai ser diretamente para vocês. Que ela seja revigorante, repreensiva, ou que te promova uma melhor vida no casamento. Porque a perspectiva, irmãos, é que pais bíblicos conectam as suas famílias com Deus. Pais bíblicos conectam as suas famílias com a palavra de Deus. Conectam as suas esposas com a palavra de Deus. Aí talvez você diga assim: o que tem a ver a vida de Caleb e essa passagem com o que você está falando? Porque Caleb, irmãos, é o exemplo de um pai na Escritura. Talvez você diga assim: eu nunca vi a história de Caleb de forma clara sobre paternidade. Mas nós pressupomos que ele foi um bom pai e nós vamos trabalhar isso bem rapidamente. Eu quero fazer um pequeno jogo de palavras aqui com os irmãos, com os homens. Gravem aí. Eu quero que vocês gravem os 3 Cs. Os 3 Cs. Não é CC, viu? O homem que argumenta que tem que ter CC está errado. Os 3 Cs. Os 3 Cs bíblicos sobre um homem que conecta a sua família com Deus. O primeiro C é crença. Um homem que conecta a sua família tem crença em Deus, tem fé em Deus. Por quê, irmãos? Porque Caleb recebeu uma promessa da parte de Moisés quando estavam entrando na terra prometida. Lembra que ele foi um dos 12 espias e ele entra na terra. E ele e Josué são os únicos que falam bem da terra. São os únicos que dizem: a terra é boa. Deus disse que a terra é boa sim. Os outros dizem o quê? Lá tem gigantes. A gente não vai conseguir entrar. Caleb diz: não, Deus disse que a gente vai entrar de qualquer jeito. E sabe o que Deus promete a Caleb? Uma herança para ele. E ele crê nisso. Mas para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, é porque Caleb nessa época ele tinha cerca de 35 a 40 anos de idade. Não dá para precisar claramente. Mas nessa passagem que lemos aqui, Caleb tem 80 anos. Passou 40 anos da promessa de Deus. Caleb não havia possuído a terra ainda literalmente que Deus tinha prometido para ele. Porque passou 40 anos. E agora ele possui a terra. E sabe o que o texto diz? Diz o seguinte: Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado. 40 anos antes. Esse homem passou 40 anos para entrar na terra que Deus prometeu. Isso é fé, irmão. Homens, vocês têm fé? Ixi, eu vi pouca amém. Amém ou não amém? Amém. Parece que às vezes a gente não tem muita fé. Eu me peguei tendo pouca fé essa semana. Com o meu casamento. A gente precisa ter fé. Vida com Deus, irmãos. Caleb tinha vida com Deus.
Jesus tinha vida com Deus. Jesus orava. Jesus veio como um homem para ser exemplo para nós homens, porque ele orava muito mais do que os seus discípulos. Creia na palavra de Deus, meu irmão. A nossa geração, a minha geração, vai ser uma geração de pais fracos. A minha geração vai ser uma geração horrível como o pai. Isso é triste. Mas Caleb não. Eu quero que você entenda por quê. Porque quando Caleb entrou na terra, Caleb entrou junto com a sua família. Caleb não entrou sozinho. Você não pode ir sozinho para algum lugar sem a sua família. Você não pode almejar algo sozinho, sem pensar na sua família, meu irmão. Deus é a maior prioridade, mas a sua família também está na sua vida. Por que a gente planeja tantas coisas e não pensamos nas nossas esposas, nos nossos filhos? Por quê? Mulheres, por que vocês não facilitam a vida dos seus Calebs? Por quê, irmãos? Por que vocês dificultam tanto a vida, às vezes, dos irmãos? Irmãos, por que vocês fazem isso? Por que eu, Anderson, faço isso? Porque nós somos incrédulos. Porque nós não queremos obedecer a Jesus Cristo. Creia, irmão. Fé é o primeiro C, é a crença. Creia na palavra. Se a palavra diz que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, então ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Talvez você diga, é um preço muito alto. É, de fato, é difícil. A gente vai pecar. Mas é o que a Escritura manda. Amém? Amém. É o que a Bíblia nos manda. Segundo C, coragem. Olha o verso aí 13 comigo ainda. A saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de Anak. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Você sabe por que a passagem faz questão de dizer as gerações aqui desse homem? As gerações desse homem que ele derrotou de Arba, porque eles eram gigantes, literalmente falando. Eles eram os maiores homens daquela terra. Eles estavam num dos melhores lugares daquela terra, que era Hebron. Hebron tinha uma terra fértil, mais do que outros lugares, a própria terra de Canaã. E sabe o que é que Deus promete para aquele homem, para Caleb? O melhor daquela terra. O que é que Deus nos prometeu, irmãos? O melhor dos céus. O melhor da eternidade em Jesus Cristo. Foi isso que Ele nos prometeu. Mas nos falta coragem para abraçar a promessa de Deus. Eu não quero alegorizar aqui, mas a passagem mostra que Caleb teve força para lutar, coragem para lutar contra homens gigantes na frente dele, literalmente falando, para dar a sua vida. Caleb aqui pode ser até um tipo de Jesus. Jesus deu a sua vida, Jesus suou o sangue no Getsemane, Jesus teve coragem, Jesus disse, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice se for possível. Mas ele disse, que seja feita a tua vontade. Às vezes, irmãos, homens, ouçam, nós temos que abrir mão do nosso orgulho para sermos corajosos contra o pecado. Arrependa-se do seu pecado, meu irmão, junto comigo. Junto comigo. Você fala que a sua esposa tem que se arrepender, mas você não é o primeiro a se arrepender no seu lar. Você fala que a sua esposa tem que te servir, mas você não é o primeiro a servir no lar. Como você quer ser exemplo no seu lar? Qual o exemplo que você tem semeado para os seus filhos? Se os irmãos fazem isso,